E aí, pessoal? Hoje vamos continuar nossa série de Cristologia. E o tema de hoje é um dos que mais geram desconforto silencioso entre os cristãos. Você já leu em Hebreus 4:15 que Jesus foi tentado em tudo, à nossa semelhança, mas sem pecado. E ficou com uma pergunta presa na garganta? Porque, seja honesto, se Jesus era perfeito, santo, plenamente Deus, não seria tudo uma espécie de teatro? E se ele nunca podia pecar, isso não torna a tentação vazia? Essa tensão é real e ela tem nome no campo teológico. Vamos mergulhar nela. O problema começa quando colocamos duas afirmações lado a lado. Afirmação 1: Jesus foi plenamente tentado. Afirmação 2: Jesus era plenamente santo e nunca pecou. À primeira vista, parece contradição, porque quando nós somos tentados, existe dentro de nós algo que responde ao chamado do pecado. Tiago 1:14. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a tentação para nós funciona porque há dentro de nós um desejo corrompido. Mas Jesus tinha isso? Se não tinha, foi realmente tentado? E se tinha, era mesmo santo? Esse é o nó, e ele não é novo. Já nos primeiros séculos, havia uma corrente que tentou resolver esse problema de um jeito muito simples e muito errado. Os docetistas, do grego dokel, que significa parecer, ensinavam que Jesus não tinha corpo humano real. Ele parecia humano, mas era apenas uma aparição divina. E com isso, naturalmente concluíam: as tentações de Jesus foram uma encenação, um teatro sagrado para nos ensinar, mas sem realidade interior. Essa posição resolvia o problema eliminando a humanidade de Cristo. E foi justamente contra isso que Tertuliano, no século II, levantou sua voz com força. Tertuliano, um dos primeiros grandes teólogos da língua latina, insistiu com vigor que Cristo assumiu carne real, humanidade real, sofrimento real. Ele escreveu que negar a humanidade de Cristo era negar a própria redenção, pois o que não foi assumido não foi redimido. Em outras palavras, se Jesus não sofreu de verdade, se não foi tentado de verdade, não há salvação de verdade. A encarnação real é condição da redenção real. Os concílios de Éfeso e de Calcedônia, que vocês já viram nessa série, firmaram justamente isso. Cristo é plenamente humano, não em aparência, mas em realidade. Então a tentação foi real. Mas voltamos à pergunta: como? Hebreus 4:15 é preciso? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como nós, sentiu na pele. Mas isso significa que Jesus tinha pecado original, a mesma depravação que há em nós? Não. Pedro é claro. Cristo é cordeiro sem mácula e sem defeito. Não havia em Jesus nenhuma inclinação interior ao mal. Então, como a tentação foi real? Pensa comigo, um alcoólatra olha para uma garrafa e sente desejo por aquilo. A tentação funciona porque há dentro dele algo que já quer aquilo. Jesus não tinha isso, mas havia outra coisa: pressão real sobre necessidades reais, fome real, corpo real, limites humanos reais. Jesus sentiu fome de verdade. E saciar essa fome naquele momento, daquela forma, seria sair da vontade do Pai. A tentação não era quer pecar, era: quer aliviar uma necessidade legítima do jeito errado? Imagina que sua moral é perfeita, sua vontade completamente santa, mas seu corpo te esmurra por dentro pedindo alívio. Cristo sentiu o peso disso com uma clareza que nós provavelmente não conseguimos nem imaginar. E o Getsemane é o pico disso. Jesus suando sangue, fenômeno real de angústia extrema, e clamando: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Uma vontade humana real, sentindo o peso do que está por vir. Uma submissão real, custosa, sofrida. E aqui tem um ponto que precisa ser dito com toda a força. Ele era o próprio Deus encarnado. Se decidisse não percorrer aquele caminho, poderia. Ele escolheu, livremente. Santo, até o fim. Você sabe o que significa Getsemane? Prensa de azeite. Era o lugar onde as azeitonas eram esmagadas para que o azeite saísse. Não é acidente. Assim como a azeitona precisa ser prensada para dar o que tem de melhor, Jesus foi esmagado pela tentação, pelo sofrimento, pelo peso dos nossos pecados, para que dele pudesse sair
A graça que nos salva. Eu cedo com facilidade quando a tentação bate. E é por misericórdia que Deus promete em 1 Coríntios 10:13 que não sobrevirá a tentação além do que podemos suportar e que haverá o escape. Jesus não teve esse escape. Foi esmagado até o fim, para que nós pudéssemos ser salvos. Esse tema tem muito mais a explorar. Nas próximas semanas, vou continuar essa série de Cristologia, aprofundando ainda mais questões sobre a natureza de Jesus, sabendo que há ali um sumo sacerdote que sentiu na pele o que é ser humano.